Olá, sou o professor André Brock e aqui mais uma questão que trata do cálculo do erro padrão. Erro padrão, que é uma das partes que constitui a margem de erro que a gente vai utilizar para a construção da margem de erro para a construção de um intervalo de confiança. Nesse vídeo, diferente do vídeo anterior que você pode acessar aí pelo link na descrição, em que eu calculo lá também o erro padrão, lá era referente às médias, a uma distribuição de médias amostrais. Aqui é de proporções amostrais. O próprio contexto já nos leva a uma proporção, né? Porque aqui fala que de uma amostra de 1.200 eleitores de uma cidade, ela foi selecionada, uma amostra, para uma pesquisa eleitoral. Desses entrevistados, 300 declararam intenção de voto num certo candidato A. Eu não tenho valores individuais para calcular uma média, por exemplo, e não me é dada essa média. O que eu tenho me leva a uma razão matemática, né, que aqui a gente chama de proporção, que é exatamente falar que 30 em 1.200 declaram, né, a intenção de votar no candidato A. Isso me leva ao cálculo do P-chapéu. Né? O que é o P-chapéu? A proporção amostral. A fórmula é x sobre n. Né? O que vem a ser o x? X é o número de elementos na amostra que tem a característica de estudo. Que característica que é essa? Tem a intenção de votar no candidato A. Né? Então são 300, num total de 1.200, tamanho da amostra. Tá certo? Então, cortando aqui os zeros, 3 sobre 12 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Se eu dividir 3 por 12, dá 0,25. Isso é a proporção amostral. Por que eu calculei essa proporção amostral? Porque o erro padrão, né, quando se fala em distribuição das proporções amostrais, ele é a raiz quadrada, a fórmula é essa, de P-chapéu que multiplica 1 menos P-chapéu sobre N. Então agora é só jogar nessa fórmula aqui do cálculo do erro padrão. Né? Então vai ficar a raiz quadrada do quê? De 0,25 que multiplica 1 menos 0,25. Aqui a gente poderia até colocar diretamente 0,75, né? Porque são complementares aí. Esses valores em relação a 100%, sobre os 1.200. Portanto, 0,25 que multiplica 0,75 dividido por 1.200. E a raiz quadrada disso tudo. Ok? Vamos recorrer aqui à calculadora. Então, nós vamos fazer aqui 0,25, né? Ponto 25, multiplicado por 0,75, 0,75, está aí o resultado. Vou dividir por 1.200, tá? E calcular a raiz quadrada desse valor. Então dá 0,0125, já o resultado, né, tirando a raiz quadrada. Esse é o erro padrão que eu tenho aqui. Né? 0,0125. Tá? Um valor extremamente importante, imprescindível para se determinar a margem de erro. Significa que se a gente coletar aí todas as amostras possíveis, né, de tamanho 1.200 dessa população, e colocar isso numa distribuição, essa distribuição vai ter um erro padrão que é na verdade, o seu desvio padrão, da distribuição de proporções amostrais, igual a 0,0125. Tá ok? É isso aí e até o próximo vídeo.